O pedido de abertura da CPMI para investigar a fraude do Banco Master já conta com mais de 220 assinaturas. Agora atualizaremos, mas a última contagem dava 229. Para ter uma ideia, a maior quantidade de assinaturas, o recorde, foi na CPMI dos Correios, que provocou o escândalo do mensalão. E para falar sobre isso e a comissão, vamos entrevistar o deputado federal Carlos Giorgi, que nos dá o privilégio da sua companhia. Bom café, meu amigo. Bom café. Seja muito bem-vindo. Feliz ano 2026, com muita saúde e muita energia, porque vamos precisar muito de vocês, viu? Bem-vindo. Obrigado, Segré. É sempre um prazer conversar com vocês. E nesse momento aí que nós estamos na expectativa da CPMI do Banco Master, é muito importante ter esse espaço aqui de vocês, porque muitas vezes parte da imprensa não nos deixa ter esse espaço, né, para falar da necessidade de instalarmos esse colegiado para investigar toda essa fraude e os desdobramentos que estão por vir. Aí vem a primeira pergunta. 229 são as assinaturas ou conseguiram mais alguma, Carlos? 229 é o último número? Conseguimos mais duas, 231, realmente é um número recorde, como você destacou. O recorde era de 223 da CPMI dos Correios, mas diante desse grave escândalo que está abalando a República e a pressão que está tendo da opinião pública, nós estamos avançando muito. Muitos parlamentares têm nos procurado, muitos parlamentares, inclusive, que assinaram outros pedidos de CPI, CPI na Câmara ou CPI no Senado, às vezes pensam que já tinham assinado e aí estão sendo cobrados pelas bases, têm me procurado, têm assinado, e eu acredito que até o dia 1º de fevereiro nós vamos ter um número avassalador que vai pressionar realmente para que a gente consiga instalar a CPMI. Mas assim, o grande problema que nós estamos enxergando, Segré, e todos que estão nos acompanhando, é que o sistema está se organizando, se reorganizando para impedir as investigações. Nós estamos diante de uma fraude bilionária de um banco que tem relações muito profundas com figuras públicas, com políticos, com ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive. E aí, diante disso, muita coisa tem vindo à tona para que possa reverter essa liquidação, impedir as investigações. Nós vimos aí o ministro do TCU, Jonatas Jesus, que inclusive ele era deputado federal, era do Republicanos, aliado do Hugo Mota, aliado do Arthur Lira, que ele foi indicado, inclusive, pelo Arthur Lira para ser ministro do TCU, determinando uma inspeção no Banco Central para verificar se a liquidação ela foi acertada, e disse que foi precipitada. Antes ele tinha dito que houve uma demora por parte do Banco Central em fazer essa liquidação. Agora ele já diz que foi precipitado. E sabe o que está mais me chamando a atenção? Eu não sei se vocês tiveram acesso a essa informação. O Pavinato, ele deu uma declaração, ele fez uma live pelo Metrópolis que foi derrubada, Sim. dizendo que havia influenciadores de direita que estavam sendo contratados para defender o Banco Master, para dizer que o Banco Master sofreu uma liquidação precipitada pelo Banco Central. Sim. Isso ocorreu no final de 2025. Sim. E hoje o vereador Rony Gabriel jogou a merda no ventilador. Eu não sei se vocês viram. Vimos. Ele relatou. Ele já tinha me comunicado já que ele tinha sido procurado. Houve um contrato primeiro de confidencialidade. Você assinava esse contrato para ter acesso ao que era para ser a defesa, porque eles falavam, olha, nós temos aqui um projeto para defender uma grande figura pública que está sofrendo uma grande injustiça, envolve esquerda e centrão. E aí, a partir do momento que você assina o contrato de confidencialidade com uma cláusula de R$800 mil caso quebre essa confidencialidade. Aí eles falavam o que era. E aí veio à tona que era a questão do Banco Master e dando a narrativa do que deveria ser falado. E ele me falou tudo isso na época e eu vi diversos influenciadores com o mesmo script, com o mesmo roteiro, dizendo que o Banco Central se precipitou, que o Banco Master estava sendo injustiçado, o Daniel Vocaro foi injustiçado, e agora nós vemos essa decisão do TCU. O que parece que está acontecendo é um grande acordão
para salvar a pele do Daniel Vorcaro, para livrar Claro. o Banco Master desse crime contra o sistema financeiro nacional e, assim, livrar a pele de todos os figurões da política, ministro do STF, não ter nenhuma investigação. Porque, veja bem, se anula-se, se anula a investigação, se anula a liquidação, não há mais investigação. Se anula uma ação de fraude contra o sistema financeiro nacional, também não há mais crime. E aí não há nem fato determinado para a CPMI. É algo muito grave que nós estamos vivendo. Nós precisamos verbalizar isso, mostrar o que está por trás, todo o sistema contratando pessoas, porque inclusive, né, o Banco Master contratou a esposa do Moraes para defender o Banco Master, e agora estão contratando influenciadores para defendê-los. E isso realmente vai fazer com que o nosso sistema financeiro nacional, caso tenha sucesso, né, caso eles consigam reverter a liquidação ou anular essa ação, nosso sistema financeiro nacional entre na bancarrota, na falência e seja desmoralização total do Brasil. Carlos André Marcília tem uma pergunta para você. Tudo bom, Jordi? Boa tarde e bem-vindo. Aliás, você agora me trouxe uma ideia. Eu nunca sempre hesitava em chamar a esposa do Moraes de advogada. Eu acho que esse é o melhor termo, influenciadora. Essa é a função dela mesmo, é ser uma influenciadora. Mas, enfim, a minha questão é a seguinte, sobre o Master, né? A gente, como você falou, o sistema já está se organizando. Bom, está se organizando para fazer com que o Master seja algo ainda pior do que a gente imaginava. Quando isso caiu com o Toffoli, a gente acreditou que o Toffoli ia enterrar o Master, né? O caso Master, ia passar aquela caneta, né, que existe no Homens de Preto, né? Parece que todo mundo se esquecer do... Como é que chamava aquilo? Lembro, não sei. Aquela caneta. Sim, a caneta da verdade, pessoal depois no chat vai nos lembrar. Desmemorizadora. Então, só que é pior, né? Ele quer ainda fazer com que o Master seja o mocinho, ele saia ainda revitalizado. Talvez nós ainda tenhamos de indenizar o Banco Master. Ou seja, o sistema, ele está tratando o Master como um caso talvez realmente inédito de paparico, né, institucional de algo ilícito. A minha pergunta é a seguinte: vocês, dentro do parlamento, fora essa organização para o Master que está sendo feita pelo sistema, qual o tipo de pressão ou que tipo de pressão vocês estão recebendo dessas autoridades que parece que estão todas unidas em torno do Master? A gente tem o TCU, a gente tem o Toffoli, a gente tem o STF e provavelmente também há dentro do parlamento muita gente interessada em fazer esse desserviço. Qual tipo de pressão que houve ou que vocês esperam receber por parte dessas autoridades? Olha, eu acredito que realmente haverá uma pressão muito grande por parte de autoridades, de talvez aí pessoas ligadas ao Centrão, que tem mais relação com o Banco Master, até mesmo de ministros do STF. E o que nós estamos aí vislumbrando, e eu já falei isso em outras entrevistas, é que talvez o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, pela primeira vez na história, queira não instalar uma CPMI que ela é automática, diferente de CPIs que dependem da anuência dos presidentes das casas, é discricionário. A CPMI ela é automática, tendo 71 assinaturas no Senado Federal, aliás, na Câmara dos Deputados, e 27 no Senado Federal, ela tem que ser lida, o seu requerimento tem que ser lida para instalação na primeira sessão subsequente do Congresso Nacional. E eu acredito que talvez, caso toda essa situação de anulação da liquidação ou de anulação da ação não chegue até o dia 1º de fevereiro, e lá nós tenhamos aí a possibilidade de fazer o protocolo da CPMI, talvez Alcolumbre queira matar no peito e não instalar a CPMI, alegando, sei lá, podendo alegar que, sei lá, que CPMIs não têm a competência de
investigar ministro do Supremo Tribunal Federal, que o único instrumento para investigar ministro do Supremo Tribunal Federal seja o processo de impeachment. Mas, assim, o que nós temos hoje, e é pacífico, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, é que o que é necessário para a instalação de uma CPMI é o fato determinado. O fato determinado é a fraude de 12 bilhões de reais do Banco Master. Não se fala de investigação no fato determinado, não se fala investigação de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tudo indica que ele poderá fazer isso. Nós vamos pressionar muito, inclusive se ele quiser sentar no requerimento de CPMI, vamos trabalhar inclusive pelo impeachment dele, porque será realmente aí uma afronta aos três poderes. Claro. Marcelo Vela tem uma pergunta, Carlos. Carlos Jordi, parabéns aí pelo seu trabalho. Nós tivemos várias CPMIs importantes, como a da Covid-19, INSS, agora do Banco Master. Se ela acontecer, quem seria o seu relator do coração? Porque as outras tiveram relatores voltados ao governo que enterraram, né, as CPMIs. E nesse caso, quem seria o relator do seu coração? Olha, CPMIs em geral, né? A escolha de CPIs, na verdade, se faz do conjunto de parlamentares que compõem o colegiado, em tese, porque nós sabemos como funciona. Geralmente, o presidente de uma casa escolhe o presidente da CPMI e o presidente da outra escolhe o relator, como aconteceu, por exemplo, com a CPMI do INSS. Quem tinha escolhido o presidente da CPMI era o Alcolumbre, botou Omar Aziz, já quis aí melar a CPMI. E o presidente Hugo Mota escolheu o Ricardo Aires, também para fazer um relatório que fosse benéfico às figuras e ao governo. Mas nós demos ali um cavalo de pau, conseguimos lançar uma chapa vitoriosa e conseguimos derrubar essa estratégia deles e colocamos o Carlos Viana como presidente e o Alfredo Gaspar como relator. Eu acredito que tem que ser um relator com o mesmo perfil do Alfredo Gaspar. Sim, claro. Alguém que tenha essa competência de trabalhar com investigações, alguém que também conheça bem o sistema financeiro nacional, que tenha a competência para lidar com esse tipo de assunto. Não vislumbro alguém ainda nesse cenário, mas nós podemos aí começar a pesquisar uma pessoa, mas que tem que ser um perfil evidentemente independente. Não pode ser governista. Aqui vale destacar também, tá? O governo não assinou a CPMI até agora. Como aconteceu com a CPMI do INSS, nenhum governista assinou. Aliás, eu vou fazer aqui, né, uma ressalva. O PT não assinou, o PSOL não assinou, a Tabata Amaral assinou agora e também o Hollenberg, que foi governador do Distrito Federal, ele assinou, mas eu acredito que ele assinou muito mais por ter uma questão pessoal com o Ibanez, que era quem queria comprar o Banco Master pelo BRB. Fora isso, os governistas não querem a instalação dessa CPMI. Nós temos que questionar, né? Por que o governo não quer a instalação dessa CPMI tão importante para que nós possamos apurar toda essa questão de fraude envolvendo o sistema bancário, o sistema financeiro nacional. Não queremos aqui fazer uma perseguição contra ninguém, nem contra o Borcaro, nem contra o Banco Master, mas simplesmente passar limpo isso, porque é uma relação muito promíscua, muito prostituída, envolvendo poderes da República e bancos privados. E isso tem que ser realmente levantado. Nós temos aí, por exemplo, governadores que colocaram seus fundos de previdência nesse banco, como o governador do estado do Rio, como o governador Ibanez, como, por exemplo, lá no Amapá, também teve, e isso também é um indicativo de que o Alcolumbre vai tentar barrar a CPMI, porque dizem que ele fez uma pressão muito grande para que houvesse a colocação desse fundo de previdência junto ao Banco Master. Então nós temos que compreender tudo isso que aconteceu para saber se houve realmente má fé, se houve uma intenção de realmente cometer a fraude. Mas nós percebemos que, de fato, pelo desespero que estava o Banco Master, fazendo com que CDBs tivessem uma rentabilidade chegando a 180%, aquilo ali era um pedido de socorro ao mercado, porque ele já estava apodrecendo e precisava que investissem, colocassem dinheiro no banco.